Começar? Boa noite, gente. Que prazer estar aqui no YouTube, né, conversando com vocês. Uma coisa um pouco nova aqui no balé, mas eu espero que a gente mantenha essa tradição aí, da gente ter esses momentos de sentar e conversar sobre diversos temas. O meu nome é Carolina, eu sou psicóloga e também sou bailarina aqui da escola, sou bailarina do grupo coreográfico Balé Jaqueline Mendes. Tenho formação em dança-terapia e por isso hoje, né, eu fui convidada para falar um pouquinho sobre empatia, compaixão na sala de aula e como isso pode nos ajudar a sermos bailarinos e pessoas melhores. Né? E a gente quer muito que vocês comentem, que vocês interajam, para que isso não se torne uma palestra chata, e sim uma conversa. Então vamos falar um pouquinho sobre empatia, sobre compaixão. Lembrando que no final a gente vai ter sorteio de mensalidade e de matrícula, certo? Bom, comentem pra mim, o que vocês entendem por empatia e compaixão? Quando a gente pensa em empatia, a gente pensa muito em se colocar no lugar do outro, né? E aí a gente se pergunta, que lugar do outro é esse? Você não precisa necessariamente ter vivenciado as coisas que as outras pessoas vivenciaram. Às vezes a gente pensa que a gente só consegue entender outra pessoa quando a gente passa pelo mesmo, né? Que ela. E isso não é uma regra da empatia e nem da compaixão. Por que eu uso a palavra compaixão? Porque compaixão é você compartilhar, né, esse sentimento com outra pessoa e você buscar ajudá-la. Então, muitas vezes, enquanto a empatia é só você entender a pessoa, a compaixão ela vai além. Então, atualmente, na psicologia, a gente começa a pensar também mais em compaixão, além da empatia. Então, assim, às vezes a gente está ali na sala de aula, né, no balé, no jazz, na dança, e a gente passa por situações que a gente não se sente tão confortável, devido à energia da galera, a energia da sala que acaba não sendo tão legal, ou o oposto, né? Ou a gente se sente super confortável, a gente desenvolve a dança, a gente consegue se desenvolver bacana justamente porque a gente tem uma turma, colegas que nos dão esse apoio, que nos dão esse suporte, que seguram na nossa mão. Um exemplo muito claro aqui no balé, né? E nas turmas que eu participo, nas turmas que eu vejo, todo mundo se ajuda muito, todo mundo tenta cooperar, né? A gente conversa muito entre a gente, né? Se eu não tô bem, eu aviso e a gente vai lá e dá essa força, porque a gente nunca sabe o que outra pessoa tá passando, né? Lá na vida pessoal dela. E muitas vezes a gente tá passando por essas situações ruins e a gente gostaria de ser compreendido. Então, onde entra a empatia? Né? A empatia é você compreender, você conseguir identificar os sentimentos e as emoções dos outros e você respeitar isso, validar isso. Né? A gente fala muito de como a gente pode acolher essa pessoa, né? E como isso vai nos ajudar a dançar melhor. Estão falando no chat aqui que a empatia é se colocar no lugar do outro, a Joyce falou, e a Ana disse respeitar a maneira dos outros, a Ana também disse respeitar as dificuldades. Certo, tudo isso é muito... tá certo, porque a empatia, ela... A Elenária disse ajudar nas trocas de figurinha. É isso mesmo, gente, porque quando a gente dança, mesmo que a gente esteja fazendo um solo, né, a gente tá dançando de algum lugar, de uma escola, de uma turma, de um grupo. Então, a gente ter esse entendimento, né, que a gente precisa se ajudar. Inclusive, tem estudos que falam sobre como a dança ajuda a desenvolver melhor a empatia, justamente porque na dança a gente faz esse exercício de imitação, né, de espelhamento do outro e expressando várias emoções através da dança. Então, a dança trabalha a nossa empatia, né? Isso é muito legal. Que mais? E aí, quando a gente
Por exemplo, o exemplo das coxias, é muito verdade, assim, a gente tem bailarinas que dançam diversas coreografias, inclusive eu. E às vezes a pessoa tem que se trocar em um minuto, assim, né? Virar um personagem para outro. E aí a gente tá ali atrás, e aí a gente faz cortininha, uma coloca sapato, a outra ajusta a maquiagem, justamente para que a gente possa curtir esse momento juntos, né? A dança é um dos lugares mais importantes de socialização, de você criar amizades, de, através do movimento, você se expressar e também ajudar o próximo a se expressar. Então, quando a gente consegue juntar essas duas coisas, né, a dança e a empatia, o desenvolvimento da nossa dança aumenta. Olha, a Tássia disse que a empatia é o respeito, tolerância, compreensão. E a Laura continuou, às vezes ter um grupo que te acolhe te faz dançar melhor. Exatamente. Lê. Nem sempre a gente está passando por momentos bacanas, né? E às vezes a gente vem para aula de dança justamente para tentar aliviar isso. E aí você encontrar com uma pessoa que não está respeitando o seu momento, que não respeita a sua própria evolução, porque cada um tem um tempo, né? E cada um tem o seu ritmo de evolução dentro da dança. E entender isso é muito importante. Não só para os professores, mas para os alunos. Então, evitar aquele olhar de julgamento, né? Aquele comentário desnecessário. E a própria competição. Às vezes a gente escuta por aí que o balé é um lugar de muita competição, né? E claro, a gente pode competir lá nas competições de dança, mas é tudo saudável, né? Não é para desbancar o colega, não é para fazer mal pro colega. Pelo contrário, é para você se desenvolver junto com o colega. Vamos ver mais aqui. O que fazer como uma bailarina precisa de correção? Quem deve corrigir a bailarina? Olha, essa pergunta muito importante. Vai muito de que lugar você está falando. Por exemplo, você é professora? Então é seu dever corrigir com empatia, né? Você não pode chegar brigando e colocando a pessoa para baixo, senão aí é que ela vai desistir mesmo, né? Então, mas eu sou uma colega. Você pode se direcionar para a professora, né? Ou você pode chegar, oi, tudo bom? Eu vi você fazendo isso, isso e isso. Muito legal, mas olha, eu acho que assim, 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 poderia ser melhor, né? Mas isso se você se sentir segura, se você tiver intimidade com a pessoa para falar, porque senão é melhor não falar, porque pode acabar afetando mais a autoestima dessa pessoa do que ajudando, né? Por exemplo, eu sou monitora de algumas turmas, então eu já me sinto um pouco mais livre de circular, observar. Mas se você não tem esse papel, fica chato, sabe? Às vezes a pessoa pode se sentir acuada, principalmente se for uma pessoa mais nova. Desculpa. Vamos ver. Ter um grupo que te acolhe, te faz dançar melhor e te incentiva a ter força de vontade. Olha, eu vou contar pra vocês uma história recente. Eu já danço jazz, né, contemporânea há alguns anos, mas no balé clássico eu iniciei há menos tempo. E eu iniciei as pontas. E no início eu tava com muita dificuldade, porque a ponta não estava certa. E quem faz balé sabe que a gente precisa ter uma ponta, né, uma sapatilha de ponta, tem até uma aqui atrás, bacana pra gente subir na ponta. Ainda mais se você for iniciante. E eu comecei a ficar muito desmotivada, achando que eu não ia conseguir, que eu não era capaz. Mas foi a ajuda das minhas colegas que o tempo todo estavam lá, não, Carol, não desiste, bora lá, a gente vai dar um jeito, bora treinar. Que eu fui conseguindo não desistir, né? E aí eu fui atrás de outra sapatilha e já consegui fazer minha aula de pontas. Mas eu acredito que sem o apoio dessas pessoas eu tinha desistido, assim, né? Porque realmente eu tava bem desmotivada. Então, você ser esse lugar de apoio e também poder receber esse apoio é muito importante, né? Até porque, como eu falei, a gente dança em grupo. Mesmo que seja um solo, você precisa daquele grupo ali te aplaudindo, te dando dicas, né? Te motivando pra você não parar.
Deixa eu ver aqui, olha, tem um comentário. Outro dia, uma colega corrigiu um movimento meu na aula, mas ela fez com tanto carinho que eu fiquei muito grata, já que eu própria não estava percebendo que o movimento não estava correto. Então aí a gente vê a importância de você saber fazer, né? De você saber colocar essa correção, de você não ser grosseiro, de você não olhar para a pessoa com um olhar julgador. E muito isso, assim, também, da relação que você tem com seus colegas de sala. Porque tem gente que não gosta, mas tem gente que pode achar bacana. Eu acho que é necessária a correção. A correção, ela é necessária, mas como você vai fazer isso? E será que você é a melhor pessoa para fazer isso? Às vezes a gente precisa refletir também, né? Tipo, será que eu sou a melhor pessoa para isso? Né? Deixa eu ver mais aqui, comentários. Olha, teve um aqui. É uma dança, eu consigo ir pra um lugar que quem dança sabe, é maravilhoso. Onde? Foi o da Sirlene, lá em cima. E teve uma pergunta aqui também. O que fazer caso alguém me corrigir e me sentir julgada também? Tem isso. Olha, isso pode acontecer, né? Muito natural. Porque às vezes a pessoa não sabe mesmo como, às vezes ela nem tem a intenção, né? Ela nem quer te machucar, mas acaba machucando. Mas eu acho que você deve conversar com o seu professor, né? Perguntar, olha, você acha que faz sentido, que não faz sentido, né? E aí depois, com calma, conversar com essa pessoa, né? Tipo, olha, não foi legal. Por que eu digo isso? Porque às vezes na hora a gente, envolvido ali, né, no sentimento de estar sendo julgado, pode acabar dando uma resposta grosseira, sendo ríspido, né? E aí a gente acaba criando um conflito maior do que se iniciou. Então eu acredito que você manter a sua calma, conversar com o seu professor para saber se a correção e se essa situação faz sentido, né? O jeito de falar na correção influencia muito, mas às vezes você sente mal por não ter sido corrigida, mas pela forma que foi feito. Pois é, exatamente. Isso que a gente tem que pensar. Eu sou a pessoa ideal? Eu tenho uma relação com essa pessoa para fazer essa correção? Né? Como eu vou fazer essa correção? Eu vou chegar nela e vou dizer, ai, que pé horroroso. Não, né? Eu vou chegar, olha, teu andeó, né, tá bonito, mas você podia esticar mais o seu pé, ia ficar mais bonito ainda. Então, a gente só perde pra gente mesmo, sabe? Quando a gente trata o outro mal, com grosseria, julgando, a gente tá se excluindo de uma turma saudável, né, e se colocando nesse lugar, sabe? Eu amo dançar, me sinto mais leve. A dança, ela é esse lugar mesmo, né? Ela pode acrescentar muito na nossa saúde mental, ela pode nos salvar em muitos momentos, mas se você não estiver num ambiente que você se sinta confortável, com pessoas que você se sinta confortável, isso pode ter o efeito contrário. Então, ninguém quer ser o motivo do adoecimento de outra pessoa, né? Então a gente precisa realmente ter muito carinho, muito tato e muito esse olhar mesmo de até onde eu posso interferir ou não, né? Um elixir, então às vezes a gente, não só nas correções, mas eu digo assim também na própria relação do dia a dia, né? Às vezes acaba fazendo uma grosseria, e a gente também entender que muitas vezes não é com a gente, sabe? Eu sei que é difícil, mas às vezes a pessoa teve um dia ruim e ela tá só botando pra fora aquilo que tá dentro do coração dela e não é com você o problema, entende? Às vezes é importante a gente se perceber isso, que nem tudo é com a gente, sabe? Eu não consigo ver os comentários porque tem um coração bem aqui. Dançar com certeza me faz ter muita autoestima e faz conhecer melhor o corpo. O movimento, ele traz essa autoestima e essa consciência corporal, né? E isso
é muito importante, mas a gente tem que ter cuidado também para não cair num ambiente de muita cobrança e autocobrança. Às vezes a autocobrança é maior do que a cobrança externa, né? Que a gente tem que ser perfeito, a gente tem que conseguir, a gente tem que ser o melhor. E às vezes nem existe, isso é muito mais da gente do que do externo, né? Vamos ver. Ainda bem que todas as colegas da minha turma são os amores. Estamos planejando dançar em público e depois ir de comes e bebes. Isso é muito legal, gente. Quando a gente tem uma turma que a gente consegue levar, assim, pra fora da escola também, sabe? Quando a gente vai comer junto, sai junto, se encontra, né? E a gente vai percebendo ali que a gente realmente está formando um vínculo para além da dança, né? Fazendo amizades mesmo. A dança tem que ser um momento de amizade e interatividade, exatamente, Larissa. A gente precisa fazer da dança um lugar de socialização, né? Principalmente para as crianças, mas para nós adultos também. Né? Um lugar de grupo, né? Não um lugar de competitividade, um lugar de autoridade, né? Claro, tem a autoridade do professor, mas entre alunos, né? Não um lugar de julgamento. Aqui na Jaqueline, a gente acredita, como tá ali na plaquinha, que todos podem dançar. E se todos podem dançar, eu não tenho como colocar um empecilho para essa pessoa, né? Porque eu acredito que alguma coisa tá errada. Enfim, não importa só a técnica, só o corpo, só a idade. Importa a paixão que a pessoa tem, a vontade de dançar, a vontade de aprender, né? A vontade de estar ali curtindo. Você acha que a crítica ao amigo pode gerar bloqueios ou traumas? Sim. Acho. Porque muito como você vai fazer essa crítica, a pessoa pode ficar mais travada, envergonhada, né? E também porque a gente precisa fazer aqui um lugar seguro, não só fisicamente, né? Que a gente fala da dança sem lesão e tudo, mas um lugar seguro psicologicamente também. Né? Que a gente possa errar, que a gente possa aprender, que a gente possa evoluir, que a gente possa chegar aqui um dia e não estar bem e se sentir melhor depois de uma aula. A gente precisa desse espaço. E um espaço onde não tem segurança psicológica, que é um conceito também que a gente vê muito nas instituições, né? Que a gente tem que criar um local de segurança psicológica onde as pessoas se sintam confortáveis, onde elas se sintam seguras, para não adoecer, é muito importante. E pode sim gerar bloqueios ou traumas, dependendo de quem fala, da forma como fala. Depende muito da autoestima prévia dessa pessoa. Então, se é uma pessoa que já vem com muita insegurança e escuta uma crítica e ela acaba tipo, não é pra mim realmente, né, vou me afastar. Uma experiência ruim pode gerar um adoecimento, né? Principalmente se a pessoa já vem de um histórico ali de uma autoestima baixa, de muita insegurança, de um momento de fragilidade. E é isso que é sobre a empatia e a compaixão. A gente não sabe o que aquela pessoa tá vivendo, a gente não sabe como aquela pessoa se vê, né? Então bora lá, vamos com calma, vamos com respeito, vamos criar um ambiente bacana, né? E assim, tudo bem que às vezes a gente acaba fazendo sem querer mesmo, né? Acontece. Mas chegar, pedir desculpa, né? E tentar reverter, digamos assim, a situação. Porque às vezes a gente faz sem maldade, né? Mas e às vezes a gente acaba realmente não percebendo que aquilo pode afetar a pessoa. E como a pessoa tem um processo ali, né? Ela acaba se sentindo traumatizada, digamos assim. Mas tudo com uma comunicação clara é importante, né? De você chegar pra pessoa e perguntar, você se sentiu mal? Né? A empatia também é isso, você perceber a reação do colega. Porque sim, você pode falar alguma coisa sem a intenção de magoar, mas aquilo pode chegar diferente, né? E aí você também ter esse feeling de olhar e falar, eu acho que isso aqui não foi legal, bora ali conversar, né?
Podem mandar mais perguntas, comentários. A gente tá aqui pra conversar Olha, com vocês. teve uma pergunta. Você acha que a crítica ao amigo pode gerar bloqueios ou traumas? Tu já leu essa? Já. Ah, tá. A lei disse, muito importante essas informações. Então me falem, vocês acham que tem empatia na sala de aula de vocês? Vocês acham que vocês conseguem exercer essa empatia dentro dos grupos de vocês, dos colegas? Teve alguma situação que você se sentiu desconfortável? Ou o contrário, né? Como uma colega relatou. Como agir quando identificar que talvez a fala não tenha sido agradável ao meu amigo? Chamar pra conversar. Só vocês dois, tá? Tipo, não expor a pessoa, né? Assim, na sala, tipo, ai, por que tu não gostou do que eu falei? Não, mas depois, né? Passou a aula, fulano, a gente pode conversar. Olha, eu senti que você ficou um pouquinho acuado, ou que você não se sentiu confortável com o que eu falei, eu lhe magoei. E respeite e valide caso você tenha magoado, porque às vezes a gente vai falar isso, aí a pessoa, sim, você me magoou, aí a gente já fica na defensiva, né? Não, mas porque isso e aquilo. Não, você magoou a pessoa. Tudo bem, pode não ter sido a sua intenção, pode não ter sido com maldade, mas magoou. Então, olha, poxa, realmente não queria te magoar, mas me perdoa. Comunicação clara, gente. Comunicação é uma chave muito importante, digamos assim, até pra empatia, né? Mas quando eu digo comunicação clara, eu não tô dizendo comunicação grossa. É no sentido de você falar o que está sentindo e tentar entender o lado da outra pessoa também, né? Os conflitos vão acontecer, tá, gente? Isso é fato. Qualquer lugar que tem grupo, que tem muitas pessoas acontecendo, um conflito ou outro vai rolar. Mas a forma de você administrar isso é muito importante. Na sua opinião, diante do cenário atual de muitas pessoas com depressão, ansiedade, a escola de balé contribui para a melhora dessas condições? Sim. A dança, ela é uma forma de expressão, né, das nossas emoções. Ela é pedagógica no sentido de você aprender mais sobre você mesmo, sobre autoconhecimento. Então ela é, sim, muito terapêutica. Ela não é terapia, tá, gente? Terapia é você ir lá com um psicoterapeuta, um psicólogo e ter esse momento de terapia com ele. Mas ela é terapêutica, né? Você, a partir do movimento, a partir das interações sociais, a partir da musicalidade, porque a música também afeta muito, né? A gente tem a musicoterapia também. Então tudo isso é terapêutico. Se você tiver uma escola de balé que incentive isso também, né? Que não incentive a dança pela dança, sabe? A produtividade. Você tem que ser 100% perfeito e técnico e não te jogue essa pressão, né? Porque se você tiver uma escola assim, que valorize muito mais a técnica do que a pessoa, dificilmente você vai ter uma melhora na sua condição clínica. Mas se você tiver numa escola que realmente dê esse espaço para que você use a dança dessa forma terapêutica, ela vai ser, sim, muito terapêutica. A dança é hora de externalizar nosso lado artístico, então uma viagem maravilhosa. Mesmo que no final da aula fiquemos um pouco doloridas, olha, às vezes muito doloridas, né? Mas é legal isso, porque é um momento que a gente acaba concentrando mais nesse movimento, nessa dor física, e a gente não fica tão ansioso ou tão deprimido, justamente porque a gente tá focando mais nesse físico do que no emocional, né? Acho que é importante saber escutar o colega e saber pedir desculpas. Tudo com uma conversa pode se resolver, exatamente. É muito importante você observar que a sua fala pode não ter sido bacana e ter esse momento de debate, de conversa, né? Porque às vezes a gente fala e você pensa que a pessoa se ressentiu. Aí você se ressente porque a pessoa se ressentiu. E aí fica nessa briga de ressentimento e ninguém resolve nada. Em se tratando de crianças, o que os pais devem fazer caso as crianças estejam criticando umas às outras? Gente, isso é muito delicado, né? Porque criança, muitas vezes, ela vai reproduzir alguma coisa que ela já viu.
E se os pais não dão uma orientação certa, claro, a escola ela vai criar ela tem que criar esse ambiente seguro, saudável, mas os pais têm que estar acompanhando, né? Pra gente educar uma criança, a gente precisa de todo esse apoio, né? Então é realmente chamar esses pais para uma conversa, colocar o que está acontecendo e no final dizer para que eles devem orientar essas crianças quando chegar em casa, né? Falar com elas sobre a relação com os colegas, sobre sobre como agir na aula, perguntar por que ela fez isso também, sabe? Porque às vezes a gente olha para a criança e a gente só quer que ela faça o que a gente manda. Mas é importante a gente escutar também por que a criança está fazendo isso, né? De onde ela tirou isso, porque de algum lugar está vindo e a gente acolher também, né? Isso, mas no sentido de orientar. Então a escola é muito importante comunicar os pais, ter essa conversa com os pais. Sei que às vezes alguns pais podem não compreender, podem achar que é coisa da escola, mas caso essa conversa com os pais não resolvam, o ideal é promover dinâmicas dentro de sala de aula, né, fazer momentos de interação diferentes, um filme, por exemplo. Ter paciência durante os ensaios é importante também, muito importante, porque tem dias que a gente vem para ensaio e a gente não tá com uma cabeça muito legal, né? E isso acaba afetando o nosso desempenho. Então, bora ter paciência, bora respirar fundo. Tem pessoas que pegam a coreografia um pouco mais devagar, tem outras que pegam mais rápido. Tem metodologias de pegar a coreografia que funcionam de formas diferentes para pessoas diferentes. Então, por exemplo, eu posso pegar um bailarino e só passar para ele a coreografia sem fazer uma limpeza, né? Que é quando a gente vai arrumar os movimentos, organizar a coreografia e depois fazer uma limpeza. E ele pode pegar bacana, mas tem outros que não. Talvez tenham outros que precisem ir devagarzinho, explicando passo a passo. O processo de aprendizagem é muito individual, né? E ter paciência com esse processo é importante. Não só com o processo do outro, mas com o nosso próprio processo. Porque a gente tem essa tendência a se comparar, né? E porque ele pegou a coreografia ou não, porque ele faz isso e eu não. Então, ter paciência com o nosso próprio processo. A escola, Jaqueline Mendes, trabalha ao lado terapêutico de forma extraordinária. Quando as crianças começam a se criticar entre si, os pais devem agir com sensibilidade, firmeza, para promover respeito e empatia. Concordo. O que fazer quando algum colega de dança tentar me ajudar em algum movimento e me machucar? Delicado, né? Aí a gente precisa muito que os professores estejam atentos, né? Justamente porque você está num lugar ali de aluno, você tem que ter cuidado com o que você vai fazer com outro aluno. Se você é um aluno, você pode até saber mais, né, tecnicamente, do que o seu colega, mas você não está nesse lugar de correção. Principalmente se você for mexer com o corpo do colega, gente. Isso é muito delicado. Se para o professor muitas vezes é delicado mexer com o corpo do aluno, imagina para outro aluno que não tem esse conhecimento, não tem essa base, né? Então, de fato, eu recomendaria a vocês não deixarem qualquer um, principalmente, mexer em vocês, tá? E sempre, sempre tá com o apoio do professor. Sou mãe de bailarina iniciante, vejo o cuidado e a preocupação dos profs em equilibrar as emoções das alunas desde cedo. Acredito que esse respeito e exemplo é o que vai direcionar a atitude delas. Exatamente. Essa ligação entre pais e professores que é muito importante para educar essa criança, porque a gente pode pensar que quando a criança vem fazer balé, ela tá só no processo ali de aprender uma técnica de dança, mas não, a gente tá num lugar aqui que é muito pedagógico para o balé, para o desenvolvimento dessa criança, né, para o neurodesenvolvimento, desenvolvimento linguístico, desenvolvimento corporal, desenvolvimento social. Então a gente tem que ver todos esses lados do desenvolvimento da criança e desenvolvimento pessoal mesmo, como ser humano, né? Ela não vai chegar aqui só aprender uma técnica e ir embora. A gente também tem esse lado social, emocional, comportamental, neurológico na dança. Então é muito importante
que isso venha sendo trabalhado desde a infância. Que o balé também seja um lugar que oportunize isso. Deixa eu beber um pouquinho de água, gente. Bebe água. É porque eu tô falando aqui com vocês, mas eu já dei outra palestra de tarde. Então minha voz tá... Gente, só reforçando que a gente tá usando esse canal emprestado devido a problemas... Peraí que não tá aparecendo. A gente tá usando esse canal emprestado devido a problemas técnicos, mas essa live da Carol posteriormente vai ficar salva no canal oficial da escola, que é o Balé Jaqueline Mendes, que tá comentando aí no chat. Então, nesse momento a gente só tá usando esse canal emprestado devido aos probleminhas, mas depois vai ficar salvo e continuem com a Carol que vai ter sorteio. Não tem mais comentários? Tem. Oi, ansiedade. Eu não tô de ansiedade ainda. Opa, eu vi. Não, como lidar com a ansiedade antes das apresentações? Complicado, né? Bem difícil. Assim, a gente tem que entender o que é uma ansiedade normal e o que é uma ansiedade patológica. Tá? A ansiedade, ela acontece. Ela é uma emoção que é natural em situações em que a gente se vê, de certa forma, ameaçado, né? Não que a dança vai te ameaçar, mas quando você vai para esse palco, que é essa exposição, você fica ansioso, é natural. Mas até que ponto essa ansiedade ajuda e até que ponto ela atrapalha? Porque a ansiedade, ela pode nos ajudar a nos manter mais alertas e focar mais na coreografia, ficar mais atentos, né? Se dedicar mais. Então isso é um ponto positivo. Mas quando ela começa a gerar um mal-estar, que você não consegue, que você trava, que você não consegue dançar, que você chora, ou que você passa mal, né? Tem gente às vezes que vomita e tudo mais, que realmente começa a se tornar algo patológico, aí a gente precisa tratar, né? Precisa verificar em que outros âmbitos essa ansiedade tá te atrapalhando, né? Na vida escolar, na vida profissional. Talvez até fazer uma avaliação para ver se tem necessidade de uma terapia. Mas ali naquele momento, eu acho que o principal é você ter o suporte dos colegas, né? Você ter com quem contar naquele momento é muito importante. E é muito importante que as pessoas percebam e saibam também te ajudar nesse momento. Né? Como melhorar a ansiedade quando a pessoa tem timidez ou não consegue ter um bom desempenho nas coreografias? Tá. A gente tá falando muito de ansiedade pré-apresentação aqui, né? Então, quando a pessoa é muito tímida, ou ela tem uma crise de ansiedade, o ideal é a gente ficar do lado dela, né? E tem técnicas também para isso, né? Técnicas de respiração, fazer uma meditação, vamos fazer uma oração. O que você faz para se sentir melhor? A questão de não ter um bom desempenho é um pouco complicada, porque a gente está falando de que tipo de apresentação, né? Uma apresentação mais séria, é uma apresentação mais dentro da escola, e assim, você tem que respeitar, né? Porque não é porque ela não está tendo um bom desempenho agora que ela não vai ter no futuro. E caso ela não tenha essa evolução, você tem que parar e se perguntar o que está acontecendo, por que essa pessoa não está tendo evolução, né? Então, contar com o apoio dos colegas, dos professores é importante, e respeitar o tempo dela, sabe? Às vezes a pessoa acaba dançando mais porque sente que tem que dançar do que porque se sente confortável com isso. Então, vamos começar aos poucos, você dança uma coreografia, a gente faz um treino, a gente faz um ensaio aberto, a gente junta a turma, cada uma faz a sua parte dessa coreografia, outra pessoa vai olhando, vai corrigindo. Tem exercícios em sala de aula para fazer justamente para tentar ajudar a desinibir, né, e diminuir a ansiedade. Como ajudar os amigos na hora do nervoso nas apresentações? É aquilo que eu falei, você estar junto com a pessoa é muito importante, né? Não deixar ela sozinha. Então, segurar na mão, fazer exercício de respiração, levar água para ela, mostrar que você tá ali. Isso é muito importante. No meu primeiro solo, eu fiquei muito nervosa. E eu lembro que a minha perna não queria entrar no palco. Tipo assim, a minha perna não queria ir.
Não vou hoje. Hoje não. Mas quando eu vi todo mundo lá, vai, Carol. E é legal porque tem o vídeo da apresentação e a pessoa filma meio assim, né? Então dá pra ver todo mundo assim na coxia. Tipo assim, sabe? E aí você sentir que você tem esse apoio é muito importante. Né? Você tá ali, não deixar a pessoa desistir mesmo. Vamos lá. Que mais? Como ajudar os amigos? Ah, tu já respondeu. Já. Né? Melhorar a ansiedade, lidar com a ansiedade. Pede pra quem é aluno da escola, tipo, mandar tipo assim, um oi, assim, quem é aluno da escola. Tá. Quem é do balé, Jaqueline Mendes, vai sinalizando, porque a gente tá pegando os nomes Isso. pro sorteio, tá? O que fazer para ajudar uma aluna novata na turma? Boa pergunta. A gente tem que ser acolhedor. Coloca assim, sou aluno do balé Jaqueline Mendes, pede aí. Então, já botaram um aqui, oi. Coloca assim, sou aluno. Coloca, sou aluno do balé Jaqueline Mendes, por favor, só pra gente que eu vou organizar. coletar o nome, aí vocês coloquem, sou aluno do balé Jaqueline Mendes, por favor. Então você tem que ser acolhedor, você tem que mostrar que a turma está ali receptiva para essa pessoa, né? Perguntar o nome dela, como ela está, perguntar se ela precisa de alguma ajuda, dar essa atenção, né? Se ela estiver errando muito, fazendo as coisas muito assim, né? Chamar, você precisa de alguma ajuda? Você quer que eu converse com a professora? Às vezes até chamar, por exemplo, assim, o pessoal vai sair para comer, bora. Então, realmente, acolhimento é a palavra. É você fazer a pessoa se sentir confortável naquele lugar novo, né? O que seria ideal fazer quando você tem que dançar com alguém que não tem compromisso com os ensaios? Vocês querem me matar? Eu acho que comunicação, como eu falei, né? Às vezes, conversar com o professor, né? Para ele dar essa chamada. E se não resolver... Comunicação mesmo. Oi, colega, tá tudo bem? Tem alguma coisa acontecendo contigo? Você tá passando por alguma situação? Porque eu tô percebendo que você não tá comparecendo aos nossos ensaios e a gente já precisa apresentar, então bora lá, né? Tudo é a forma como você fala, né? E muitas vezes tem gente que de fato não tem compromisso porque não tem mesmo, né? Mas tem gente que às vezes está passando por situações e uma escuta ajuda muito. Quando a pessoa realmente não tem compromisso, isso é uma coisa que nós, enquanto alunos, apesar de nos estressar, a gente tem que entender que isso é uma decisão, enfim, né? Algo que a direção e os professores têm que conduzir, certo? Olha aqui, sou aluna. Pode mandar, que eu tô anotando. Ela tá anotando aqui o nome de todo mundo. Natalina, Helenara, Ana, Laura, Helenara de novo, Ângela, Natalina, Edileia, Andréia, Andresa, Laísa, Manuela, Juliana, Helena, Sirlene. Ainda não sou aluna, gostei. Olha, vamos chegar lá. Gostei. Vamos chegar lá. Ana Paula, Sofia. Como lido com o medo de voltar ao balé depois de uma lesão? Sofia, eu passei por uma situação bem parecida. Cuidado. Com a tua. Mas assim, tudo é conversado, né? Conversar com seu médico, conversar com o professor, conversar com o diretor da escola, com o fisioterapeuta que fez o seu treinamento. E assim, quando a escola entende que você está voltando de uma lesão, ninguém vai exigir de você algo que seja, que você sinta que não vai rolar, entendeu? Aqui na escola a gente tem um programa, um treinamento físico para bailarinos, onde a gente faz essa avaliação justamente para evitar, né? A gente é uma escola de selo de dança segura, dança sem lesão. Então, eu entendo que dá medo, né? Mas
todo mundo vai entender o seu processo. Inclusive você precisa entender o seu processo, porque quando eu voltei de uma lesão, eu ficava chateada que não queriam me deixar participar das coisas, né? Eu ficava triste, de verdade, assim, ficava magoada. Mas eu entendo que é um processo, porque quando a gente se recupera de uma lesão, demora, né, pra gente ficar 100%. Eu retornei ano passado, acho que foi em março, e eu só fui me sentir mais, assim, pra dançar agora, esse ano. Então é um processo que a gente tem que se respeitar, e a escola tem que respeitar você e principalmente a ordem do seu médico, do seu fisioterapeuta, né? Caso isso não esteja acontecendo, troque de escola, porque senão você vai se lesionar mais. A escola tem que ter esse cuidado também, né, de orientar. Isso. Hoje foi meu primeiro dia de aula no balé Jaqueline Mendes. Bem-vinda! Olá, bem-vinda! A outra também. Ainda não sou aluna, tô gostando. Vamos chegar aí, né? Quem não é aluno. Quem não é aluno também vai ter sorteio. Calma. Eu tô nas alunas. Ana Vitória. Eu tô aí. Gabriele. Helena, né? Que começou hoje. Uhum. Tô anotando. É que é muita gente. Juliana Rodrigues. Helena Gama. Tu também é aluno. Ah, mas tu não. Eu fiz jazz no Balé Jaqueline Mendes por 3 anos e hoje faço K-pop. Então. Muito bom, eu sou do jazz. Quer dizer... eu nasci no jazz, mas atualmente eu sou de muitas coisas. Eu sou de Sou de muitos lugares. Eu sou de muitos lugares. Qual atitude caso eu sinta dificuldades? Olha, eu acho que você tem que ter uma conversa sincera com o seu professor, tá? Porque eu digo isso? Porque quando eu retornei, né? Eu fiquei bastante tempo parada e eu retornei aqui na Jaqueline pro jazz. E eu sentia essa dificuldade, assim, parecia que eu não tava conseguindo me adaptar de volta. Então, uma conversa com o seu professor, a gente tem também programa de mentoria aqui na escola, você pode pagar um horário para o professor ficar só com você, ele ensinando. Treinar em casa é muito importante, né? Ver vídeos, estudar mesmo, e aí você pode contar com o apoio do professor, do monitor, dos colegas, da diretora, enfim. Olha, aqui botou mãe de aluna. Aí quem já mandou não precisa mandar de novo. Só quem ainda não mandou, quem é aluno e não mandou, que é. Mas acho que ela não tinha mandado ainda. Não, só pra Tá. se repetir, Sim. eu vou anotar mais de uma Porque, vez. aí não vale. Aí não vai. Vou até revisar depois. Mãe de aluna, no caso, mãe de aluna. Poxa, Ana Vitória, a gente tem a Lê. Parei na Lê, eu já me atualizei. Pronto. Mas agora, alguém fale agora. Tem mais algum aluno que não mandou? Ou cale-se para sempre. Quem já mandou não precisa mandar. Quem eu já peguei. Como manter a motivação em momentos de cansaço ou frustração? Boa pergunta. Tem horas que dá vontade de desistir. Como é que fala? Hoje em dia é canônico. É um evento canônico. É um evento canônico a gente querer desistir. Mas buscar apoio dos colegas e dos professores é muito importante, né? E tentar identificar o que é que tá causando esse cansaço e essa frustração. O que é que tá causando esse cansaço? Você tá fazendo muitas aulas além do que o seu corpo aguenta? Você tá fazendo um esforço físico além do que você consegue nesse momento? Você não tá se identificando, né, com o estilo de dança, que às vezes pode acontecer, né? Você vai lá, vou experimentar o balé, aí não, realmente não é esse meu estilo, é o jazz, é o contemporâneo, é o K-pop. Tentar entender de onde vem esse cansaço e essa frustração.
né? Qual é a minha frustração? Eu não tô conseguindo subir na ponta, eu não consigo fazer algum passo específico. Porque às vezes quando a gente se deixa levar só pela frustração e pelo cansaço, a gente desiste mesmo, né? Mas quando a gente para fazer essa avaliação, o que é que tá me cansando e o que eu posso fazer, né, pra isso diminuir, a gente consegue se reorganizar. E cada dia é um dia. Eu estava parada, é verdade, cada dia é um dia. Tem dia assim que você tá, meu Deus, eu sou o melhor bailarino do mundo. Tem dia que tu vem pra cá, falta querer se jogar lá de cima. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu não nasci pra isso, é verdade. Respeitar nossos momentos também, né? Estava parada há 5 anos, estou voltando agora. Às vezes me sinto triste por não conseguir, acho que é isso, né? Fazer o que fazia antes. Muito normal, assim, muito natural, mas é essa questão de você respeitar mesmo o seu processo, seu corpo. E assim, uma coisa que eu aprendi muito. Quando eu retornei, né, o jazz era a Carla Vulcão que dava aula aqui na Jaqueline, e eu falava pra ela assim, Carla, eu não consigo. E ela dizia assim, teu corpo tem memória. Vai fazendo que uma hora vai voltar. Então é muito isso, essa frase que eu tenho pra mim, né? O corpo tem memória. Então, claro, vai demorar um pouco pra você se readaptar, mas vai voltar. Pergunta da Laura. O que você acha sobre bailarinas que forçam mesmo quando estão com dores ou lesão? Olha, eu não julgo. Eu vou ser muito honesta, eu não julgo elas. Porque eu sei o quanto a gente ama isso, o quanto é uma paixão, né? O quanto a gente se dedica, o quanto a gente quer estar fazendo parte daquilo. Eu sei que isso é muito forte, né? Mas eu acho que não é o certo, né? A gente realmente tem que aprender a se respeitar, conhecer nosso corpo. Tem bastante gente. E dançar com dor ou com lesão só vai piorar a sua dor ou a sua lesão. No caso, vai fazer ela se tornar crônica, né? Então, é melhor você dar essa pausa agora do que forçar e daqui a 1 ano não dançar nunca mais na sua vida, né? Mas assim, de verdade eu não julgo, porque eu sei o quanto a gente queria estar aqui, né? Não é simplesmente você dizer, isso também é empatia. Você olhar pra pessoa e dizer, não, você não pode dançar. A gente entende que você faz isso pelo bem, né? Porque a pessoa tá lesionada, mas o nosso emocional fica em frangalhos. A gente dá um desespero, né? Quando a gente olha assim, meu Deus, será que eu nunca mais vou poder dançar? Então, também ter essa empatia, né? De entender que a pessoa tá passando por um momento de frustração e um momento até de luto, porque o luto, ele não é só a perda física de alguém, né? Existem vários processos de luto. E você ficar, eu que era uma pessoa, por exemplo, que fazia dança todos os dias e tive que parar, parece que uma parte de mim tava morrendo. Pede pra quem não é agora, fala. Tipo, quem não é da escola, fala. Não, aí Tá, agora eu preciso que quem não é da escola sinalize. Não sou da escola. Coloque isso, não sou da escola. Não sou da escola. Pra gente fazer o outro sorteio. Anotar aqui. Já vai parar. Vamos lá, diferente. Sou bonita, mas ela vai saber que não é pra ela ler aqui. A gente vai fazer o sorteio antigão mesmo, do papel. Assim como os maias, Assim as como os astecas. incas e maias, a gente vai fazer A gente vai fazer sorteio de papel. Não tem erro. Não dá pra dizer que como é? Que tem fraude na urna. Na urna. Tal como os incas e maias. Tomara que ela não entenda a minha letra. Qualquer coisa, eu traduzo, tá? Chegando pro sorteio. Eu tô anotando aqui, ó. Gente, só pergunta maravilhosa, né? Que bom. A senhora tá ao vivo, tia. Eu tava lá de cima participando. Não, a senhora tá ao vivo agora. Olha aqui, ó. Vai aparecer Eu aqui. sei disso, eu vim fofocar Mas aqui tá- no meio da história. Onde que eu me coloco? Aí mesmo. Aqui, tá bom? Aí, tá ótimo. Isso. Eu queria primeiro agradecer a Carol pela a entrega, né? Por estar aqui com a gente para discutir esse assunto tão importante que aqui no Balé Jaqueline Mendes, na nossa escola, né? A gente trabalha muito pensando no carinho e em cuidar um do outro, né? Eu falo muito para elas que o nome disso é amor, né? Quem ama, cuida. Essa é a verdade. E a gente cuida um do outro.
E hoje a gente está aqui para discutir isso justamente pelo fato de ser o Dia Internacional da Dança. E É verdade, esqueci de nada melhor do que desejar falar parabéns. do que pra gente é o ponto maior da nossa dança. Por que a gente dança? Por que você dança? Fique comigo. Né? Por que você dança? Eu danço porque amo isso aí. Desde os 9 anos de idade, quando eu conheci a dança, fiquei apaixonada por ela. E até hoje eu já não danço mais, né? Parei de dançar com 50 para poder administrar a escola 100%, né? Eu faço só exercícios, mas não danço mais. Mas eu danço através de vocês, né? Cada uma de vocês. Quando estão no palco, é um pedacinho da Tia Jaque que tá lá dançando. E não sei se vocês já me viram, eu fico lá na coxinha pulando, feito um coelhinho de felicidade. Muito feliz com tudo isso. E hoje eu tô aqui agora, caso vocês queiram fazer também alguma pergunta, enquanto a Karine termina de organizar ali o sorteio. Uhum. Dá pra ficar as duas, tem espaço. Põe a cadeira lá pra. Eu danço pra me expressar, falaram. Ai, pois é, isso. Lá vou conseguir Senta pra ficar cá, tia, sentada, pra me cá, diz que eu tia. vou conseguir ficar Aí tu arreda a Carol e a tia já Diz que eu vou conseguir ficar Não, sentada. eu acho que eu tenho que vir pra cá. Tia. Tá ótimo, pronto. Arreda pra cá. Isso. Isso, perfeito. Vê aí se ainda tem alguma pergunta pra ti, pra mim. E Perfeito. a Karine já tá preparando ali o sorteio, E, olha, tá parecendo as duas, maravilhoso. tá? Aí, era torto. Eu tô super feliz porque as alunas estão participando. Se a gente fizesse a festa aqui, talvez vocês não viessem, né? Se a gente, vamos fazer uma palestra, ninguém viria. Mas através da internet, Online. né? Online, todo Olha, mundo tem uma pergunta aqui. pra senhora, tia. Ai, meu Deus do céu. Olha. Quanto tempo de bailarina até abrir sua primeira escola? Olha! Tá. Meu Deus, vamos falar da minha história agora. Eu comecei a dançar com 9 anos por conta da indicação médica, que eu tinha o pé chato. Daí eu apaixonei com 12 anos, por conta de que eu passava a tarde toda na escola. A minha professora começou a me pedir para ajudá-la a dar aula. Então, com 16, 17 anos, eu já dava aula de balé. E aos 20 anos, eu abri a minha primeira escola de dança, que foi no Colégio São Paulo. Junto com a escola, né? O Colégio São Paulo. Mas eu que dirigia tudo lá. Aí foram 5 anos de Colégio São Paulo. E aí a gente inaugurou em... ai, meu Deus, quando foi? 96. O Balé Jaqueline Mendes, né? 94 a gente fundou o Grupo Coreográfico Jaqueline Mendes dentro do balé do Colégio São Paulo. E aí começou a crescer tanto. Que era o grupo Prisma, né? Começou a crescer tanto que a gente não tinha espaço. O nome do grupo era Prisma, não era ainda Grupo Coreográfico. E daí a gente resolveu mudar o nome para Grupo Coreográfico porque todos coreografavam, né? Todo mundo ajudava nas coreografias. E de repente vamos para nossa sede e fizemos a escola onde a gente dança, dá aula. Já estamos aí com 30 e lá vai não sei quantos anos. 32. Eu acho que de grupo. Então 30 e lá vai, cacetada. Senão eu fico com saber a minha idade. Ai, Jesus. Mas é isso. Fala pro pessoal que o sorteio vai começar. Já vai ter o sorteio? Não sai daí, gente. Que Primeiro já vai vai ter ser sorteio. pra quem abre, né? Depois o vai Primeiro pros alunos. Isso, Traz nós aluno, vamos né? ter sorteio da mensalidade para quem é aluno, né? Vamos ver quem esse mês não vai pagar mensalidade, porque vai ganhar de presente, né? E quem ficar aí no bate-papo vai ganhar matrícula grátis. Tô perguntando. Falaram assim, de uma indicação médica para uma carreira. Parabéns. Como funcionam as etapas do balé? Não, muito grande. É Depende tipo do um médico. curso que passa por fases? Sim. Sim. Todo aprendizado exige uma metodologia, né? E uma metodologia exige uma didática. E para cada método existe uma forma de ser trabalhado. O método que nós trabalhamos dentro do Balé Jaqueline Mendes é
a Escola Vagânova, né? O professor Arthur Vaz, que é o nosso coordenador geral da parte técnica, de técnica, ele é formado pelo Bolshoi, né? E todo o conhecimento da metodologia Vagânova, e ele dá treinamentos para os nossos professores, né? Porém, quando a gente chega lá no 3º, 4º ano, eu permito que a gente comece a aprender outros métodos concomitantemente. Por quê? Porque a gente não dança só para o que a gente quer, a gente dança no mundo. Então a gente precisa, de repente, fazer aula num evento, né, que as meninas viajam às vezes para fazer aula em São Paulo, Joinville, Minas, e aí chega lá, você tem que conseguir fazer aulas de outros métodos para poder fazer bastante aula, né? Quanto mais aula, melhor. Eu vivo dizendo isso. Então é por aí, você vai aqui na escola seguir uma metodologia de aprendizado. A evolução não depende da escola, depende de você, da tua dedicação, do teu esforço, do teu empenho. E aí você vai a cada dia crescendo. Eu não quero, eu quero ficar só fazendo aula para dançar no grupão. Tudo bem, você fica lá dançando. Não, eu quero dançar nas pontas. Vai levar aí uns 3, 4 anos, tá? Para você chegar lá a fazer as aulas de ponta. Daí a fazer uma apresentação só quando você tiver com condições de fazer com qualidade. Isso é muito importante pra gente, né? A qualidade do que a gente faz. Né? Mais alguma pergunta? Gente, eu sou prolixa. Olha, ela falou Qual apresentação você lembra que mais gostou? Ixi. Minha? Ou da escola? Ou do grupo, não sei. Gente, vocês imaginam, cada ano tem 2 espetáculos no mínimo. Lá se foram mais de 30 anos. Mais de 100 espetáculos. Foram muitos espetáculos. Só de escola. Uns 60. E do grupo. O mais marcante na minha vida como Jaqueline, né? Foi quando eu fiz 50 anos, que teve a Árvore Azul. E vieram professores, bailarinos, que já foram meus alunos de tantos anos, amém. Então, graças a Deus, eu sempre estimulei meus bailarinos a estudar, a buscar conhecimento. Então, muitas escolas hoje em Belém e fora de Belém vieram de bailarinos, professores, né, que foram bailarinos do Balé Jaqueline Mendes. Então, nesse dia, eu me emocionei muito. Ficou provado que eu nunca vou morrer do coração. Porque eu estou aqui. Você não morreu ali. Aquele dia foi muito emocionante. E quem produziu tudo foi o Igor Marques, né, que vocês sabem, é meu filho. Aí o Igor já me prometeu que quando eu fizer 60 anos, só falta 4, né, porque eu tô com 56, mais 4 vai ter de novo. Então, se você for meu bailarino e tiver com um grupo de dança por aí, tiver sido bailarino daqui, tiver com um grupo de dança em qualquer lugar do mundo, quiser vir dançar nesse dia, já tá convidado. Perguntaram se a escola vai pra Joinville. Vamos, já tá tudo ok. Já tô com um grupo de 4 bailarinos. Se você quiser ir, vem com a gente. Balança. Olha, calma que ainda tem pergunta. Não, aqui a Laura tá perguntando pras outras meninas que estão conversando aí. Qual variação vocês admiram mais? E a Tacinha disse que foi linda. Árvore Azul. Olha, peraí, gente, olha, o sorteio vai começar, atenção, é pros alunos, avisa. Esse é o dos alunos, da mensalidade. Ai, Jesus. Se não tiver a letra, eu traduzo. Vou tirar até o anel pra não engatar. Vou pegar um lado. Tem só um? Tem. É isso. Se não entender, eu queria dar pra todo mundo, sabe? Mas não dá, a gente tem que escolher uma pessoa só, né? Então é isso. Nada. Calma. Deixa eu ver. Andréia. Serino. Serino, é isso? Deixa eu ver. Andréia Serino. Andréia Serino. Ela tá online? Eu tenho que ser. Tem que estar online. A colega tem que estar online. Olha, a Ana tá pedindo pra anotar o nome da amiga dela, já? Silvia Mello, que não é aluna. O que eu quero fazer? Acabei de inventar agora isso, tá? Todo mundo que tá online agora, a Karine anotou o nome pra fazer o sorteio, né? Vai ganhar uma matrícula grátis pra dar pra uma amiga, tá bom? E aí você vai poder abençoar a vida de uma outra pessoa. Tenho certeza que vocês aí devem ter aquela pessoa que vocês conhecem, que
tem um sonho, né? Às vezes elas até transferem o sonho para a filha. Ah, minha filha vai ser bailarina porque eu sempre quis ser. Apareceu? E aqui, na nossa escola, não existe isso. Eu tenho aluna de 58, vocês entenderam? O importante é querer dançar, porque a dança ela é para todos. E a gente vai aqui da melhor forma ajudar. Então, vocês todas ganharam uma matrícula grátis, tá bom, gente? Aí é só falar, tá, a gente não tem o nome de todo mundo anotado? Tem. Então Tem. pronto, é só chegar aqui, E eu vou fazer a aí- minha matrícula. Ó, é só confirmar se a Andréia Serino tá online, senão a gente vai ter que Ai, fazer confirma aí se ela tá online, mana. Então, vocês vão ganhar a matrícula e podem, Dá pra uma e outra podem pessoa. chamar uma Vocês amiga. já são olha. matriculadas, né? Então, essa É. matrícula você vai dar de graça pra uma amiga que quer muito dançar. Se não está online, tem que refazer. Eu vou só esperar. A gente vai dar uns 2 minutos. Ela tem que dar um oi, é? Boa noite, não. Ah, Essa já é outra. Alice Sofia. André. Cadê a Andréia Serino? É a Andréia Serino. Andréia Serino. Bora, Andréia, corre! Não perde. Não vai perder, maninha. A gente vai. Oi, tia Jaque. Uhum. É a Sofia. Mas qual Sofia? Não, aí tu tens que ver o nome que tu anotou que tá aí. A Andréia Serino. Estou aqui. Então pronto, ela tá aí. É a mãe. Tá pronto, ela tá. tá É aí. a Deve ser aluna André- é Sofia. deve ser Isso. A Andréia é a mãe da Sofia. É a mãe da Sofia, né? Tá aqui. É isso. Ê, palmas. Muito bom, muito bom. E pra quem não é aluno ainda, tenha certeza, a partir de agora você já vai ser aluno, porque você também ganhou a matrícula pra fazer matrícula grátis na escola. Você vem, faz seu cadastro, escolhe a turma, você vai pagar já só a mensalidade. A taxa de matrícula, sabe quanto é? Vou fofocar. É R$100 a taxa de matrícula, tá? Então você já vai ganhar ela hoje, é só pra quem entrou hoje. E uma dúvida, a matrícula é todo mundo que tá aqui, ganhou? Todo mundo deu a louca na tia Jaque. Todo mundo que tá aí ganhou, pronto. O importante, uma vez por ano, mano, Uhum. né? Né? Vamos ser felizes. Quer todo mundo A Luna dançando. chamar, tá? Ah, eu sei quem é, tá. eu sei quem é. André a Pronto, Sofia, eu sei quem é. já sabe, por exemplo. Aí anota direitinho, aí depois a gente já passa pra ela. Só passa o Tudinho. nome completo da bailarina depois, porque só tá da mãe. Isso, a Karine tá pedindo pra você passar, André, o nome completo da tua filha. É, Né? da filha, Pra por poder favor. já ficar É, registrado preciso aqui. do nome da filha, porque aqui tá a mãe online, preciso da filha. Pra... Acho que o próximo sorteio tem que ser um colã. Olha, a ideia é boa. 1º de setembro é o dia da bailarina. Aí a gente pode fazer o outra uniforme live. completo, né? Então. Todo pronto. Aí a gente vê com Ah, outro que já sei. assunto que a gente queira conversar, Pode falar. né? E aí a gente entra pra poder conversar sobre isso. É... Últimas perguntas, últimas considerações. Vamos encerrar? É isso? Você tem mais alguma coisa pra Obrigada, falar, tia Carol? Não, tia. A Lenara perguntou, a matrícula do amigo não é sorteio, né? Não, todo mundo ganhou. Tem que trazer esse amigo, a pessoa que tá... Isso, Tá. isso. Todo mundo ganhou. Sofia Oliveira Pinheiro. Uhum. Muito obrigada, gente, pra todo mundo que veio, que perguntou, que compareceu, né? Mesmo não sendo no canal oficial, mas essa live vai pro canal Reforça. oficial, Por favor. tá? Vai ficar lá se vocês quiserem assistir de novo ou quiserem mandar pra algum colega assistir. Que mais? O grande objetivo hoje é a gente conversar sobre acolhimento e sobre empatia, sobre essa questão, conversar não, a gente começar a conversa e que essa conversa continue para sempre, né? Imaginem quantas pessoas às vezes deixaram de dançar porque naquele momento caiu uma palavra que ela não gostou. Eu vou dizer pra vocês como era no meu tempo. Tinha professor que ele dizia assim, ai, como é? Quem nasceu pra largatixa nunca vai ser jacaré. Vocês acreditam que eu já ouvi isso uma vez de professor pra mim? Mas eu não deixei isso me fazer desistir, né? Porque eu tinha convicção do meu amor pela dança, do meu desejo de dançar. E quando eu comecei a ver a minha dança se desenvolver mais, através das minhas alunas, né? E agora as minhas alunas também como professoras, como profissionais,
E a gente estudando junto, né? Porque ela fez a pós-graduação em dança terapia, eu fiz junto com ela, né? E a gente vai estar abrindo também na escola futuramente uma turma específica para isso. Então, a gente cresce e é isso aí. Vamos cada dia buscar mais. Uhum. Não, aí você ultrapassou o jacaré. Sei, dinossauro! Olha, as meninas estão Né? dizendo que gostaram do bate-papo, estão falando obrigada, Carol, tia Jaque, obrigada aí, eu também. Eu me descabelei, mas deu certo. Vai ficar salva, é só reforçar mais Sim, vai ficar salvo no canal Balé Oficial. Jaqueline Mendes, que é o canal oficial do YouTube da escola. Certo? A gente só precisou realmente transferir pra cá por alguns probleminhas técnicos. Mas o importante é que aconteceu, que vocês participaram, que a gente conversou, né? E que foi uma noite bem bacana. E parabéns pra todo mundo pelo Dia da Dança. Um feliz Dia da Dança. Um feliz Dia da Dança, né? Que seja um dia que a gente possa sempre nos ressignificar dentro da dança, que a gente possa se implicar, ver, né? Vamos dizer assim, avaliar nossa paixão, né? Todo ano, assim, a gente sempre percebe o quanto a gente ama nesses momentos, né? E que a gente consiga cada vez mais fazer da dança um lugar de acolhimento, de amor, de amizades, de empatia, de compaixão.